Meus caros ouvintes, meus amigos de bancada, a conversa que a gente vai levar agora é daquelas que nunca vão caber simplesmente num programinha de rádio ou de televisão. Para dar conta de todas as histórias da nossa entrevistada, a gente teria que bater um papo aí, sei lá, por alguns dias. Eu não sei nem se alguns dias, 2 ou 3 seriam suficientes. Eu acho que o mais justo seria um retiro espiritual aí de alguns dias, uma semana, 10 dias, talvez, para a gente começar a falar da gravidade e da importância de se discutir temas e elevar o espírito, né, que faz com que todo ser humano persiga no seu caminho em busca da luz, em busca de dias melhores, em busca talvez do que a gente traduz como felicidade. A história de vida da nossa convidada é incrível, cheia de experiências inusitadas. E mais importante, a história é inspiradora e reconfortante. A gente está aqui na companhia da mais famosa personalidade budista do Brasil. A escritora, youtuber, é verdade, palestrante Monja Coen, que está lançando esse livro aqui que está em minhas mãos. Você que nos acompanha em imagens, tá vendo o título? Zen para Distraídos. Monja, seja bem-vinda ao nosso Morning Show, um prazer tê-la conosco aqui, viu? Olha só, a missão desse livro não é nada fácil. Fiquei imaginando aqui, pensando com os meus botões, ensinar o leitor a se manter presente, a se manter sereno em meio a tantas distrações dessa modernidade. O que fazer? A minha primeira pergunta para a senhora é essa aí. O que fazer, hein? Para não ser tragado por esse mundo frenético marcado aí por multitarefas e, paradoxalmente, aí pela ditadura também da felicidade, da perfeição. Bom dia. Bom dia. Eu acho que o importante é respiração consciente. Parece uma coisa muito simples, mas é uma coisa muito importante. Quando nós respiramos conscientemente, nós entramos no momento presente. Então, ao inspirar, a pessoa sabe, estou inspirando, e ao expirar, eu sei que estou expirando. Então, já nos coloca no agora. E tem muitas maneiras de você perceber quando você está saindo do foco, da atenção do que você está fazendo. Você, por exemplo, para fazer esse programa, você tem que estar em foco. Você tem que estar ligado, você tem que estar presente. Se você estiver falando comigo e estiver pensando nas coisas na sua casa, o que você vai fazer, fez antes, o que vai fazer depois, o programa não rola. Então, todos nós temos essa capacidade de foco e de atenção. E é treino. E nós treinamos isso. Nós treinamos a nossa mente, treinamos a nossa palavra, treinamos o nosso corpo. Escolhemos o que pensar até. E às vezes não percebemos isso. Ô, Monja, às vezes a gente escuta a expressão, o termo Zen Budismo, né? Muitas vezes não sabe. O que é Zen? Fica ali, parado, silêncio. O que é Zen Budismo? Bom, o Zen é uma palavra que vem da Índia, que era dhyana ou chana, que se chama meditar. E o budismo é uma tradição que vem também da Índia, de um homem que viveu há 2.600 anos atrás, que se chamava Siddhartha Gautama, que vai ser chamado Buda, o iluminado que acordou, o que despertou. Então, o Zen Budismo é uma das correntes do budismo que trabalha principalmente as práticas meditativas. E nós acreditamos que fazendo meditação, que é o que Buda fez, nós podemos acessar esse estado de plenitude, de iluminação, de sabedoria, que não é ficar de bem com o mundo o tempo todo, não. É você perceber o que está acontecendo, ter a capacidade de compreender a realidade com clareza, de não ser manipulado por ninguém, nem manipular ninguém, para poder ter decisões adequadas. Porque nós somos puxados e empurrados, às vezes por amigos, às vezes pela mídia. São coisas que vão nos influenciando muito. Que bom, nós podemos perceber essas influências e fazer as nossas escolhas. Eu acho que as pessoas às vezes ficam pensando, eu não consigo meditar, eu não sei como é meditar. É tão difícil assim meditar, Monja? Não, é porque... Ou é muito mais simples do que a gente imagina? É muito mais simples do que imaginamos, porque nós criamos uma ideia que a meditação é esvaziar a mente. A mente já está vazia desde o princípio. Não há nada fixo nem nada permanente. Então você observa, é interessante, é que você começa a observar a sua própria mente. Você observa o movimento dela. Há pensamentos, não pensamentos, há memórias, há emoções, há sentimentos. E você percebe que tudo isso está rolando o tempo todo sem parar.
É diferente de querer cessar esse movimento. É observar. Eu digo que é um pouco como entrar no mar. Quando você vai entrar no mar, na praia, tem uma porção de marolas. Mas o mar não são apenas as marolas. E há muitas pessoas que param na marolinha e dizem, ai, o mar, como ele é agitado. Sim, a nossa mente é muito agitada, ainda bem. Ela é incessante e luminosa, como diz Sua Santidade o Dalai Lama. E quando você percebe como sua mente é, que bonita, ela é cheia de estímulos, mas também existe espaços, como existem espaços entre as palavras que eu falo. Para que elas tenham sentido, existem alguns espaços. Da mesma maneira, entre nossos pensamentos há espaços. E a gente vai começar a perceber tanto os pensamentos como os não pensamentos. Isso é meditar, não é esvaziar. Não é não pensar em nada, porque isso é que é muito difícil, né? Você observa que há o pensamento, o não pensamento e além do pensar e não pensar. Então essa prática da meditação, monja, ela não é simplesmente você ficar parado ali, reservar um minuto do seu tempo e fazer essa meditação. Você pode fazer isso ao longo do seu dia, executando as tarefas do seu dia a dia e meditar ao mesmo tempo. Você pode tirar alguns minutos para ficar quietinho, sim, para sentar e observar em mais profundidade. E depois você pode levar esse estado de observação mais profunda para o seu dia a dia. Para coisas tão simples como você está caminhando e você olhar para o chão e pensar, puxa, de que material é feito isto? E você perceber que em cada partícula o todo está manifesto. Mas claro que você não faz isso o tempo todo. Claro que você não está no ônibus tentando segurar para não cair e pensando, puxa, esse plástico é feito de petróleo, né? São coisas que a gente pode usar esses momentos para essa reflexão mais profunda, mas existem instantes em que é importante. Eu digo, quando você acorda, geralmente nós lavamos o rosto, escovamos os dentes e vamos ao banheiro. Da mesma maneira, a gente pode acordar e alguns minutos, poucos, observar como é que você está, como é que está minha mente. Eu tive sonhos, não tive sonhos, dormi bem, dormi mal, tudo perfeito, não existe um estado melhor que o outro. Como é que eu estou agora? E aí você respira e se prepara para o que vier. Claro que nós planejamos a nossa vida, mas nem sempre acontece como planejamos. E você ter essa liberdade de flexibilidade de adaptação. É por aí. Ô monja, o pai da psicanálise, o Freud, falava de uma maneira peremptória que a gente só tem a plenitude em duas circunstâncias, no útero e na morte. O que você acha dessa frase do Freud? A plenitude a gente só tem no útero e na morte? Isso é uma versão budista, você acredita? Tem uma escola budista que era chamada do Theravada, dos mais antigos, que eles acreditam que a gente só obtém nirvana, que é o estado de plenitude, na morte, depois de morrer, porque o corpo físico seria um obstáculo. A minha ordem se chama Mahayana, que é o grande veículo. E nós dizemos que o samsara, que é essa confusão, essa baguncinha que a gente vive, é o nirvana. Se você perceber que podemos ter a plenitude mesmo nessa confusão toda que a gente vive, nesses altos e baixos, nas alegrias e tristezas, na morte, no nascimento, na saúde, na doença, tudo isso é a vida. Quando você percebe que não há nada fixo nem nada permanente e que cada experiência é muito importante, você pode entrar no que a gente chama de nirvana, num estado de plenitude, que não precisa ser no útero ou na morte. Tem um tratamento moderno na psiquiatria que eles chamam de dessensibilização progressiva. A pessoa passou por um trauma, você lota a pessoa de remédio para ela ir perdendo a sensibilidade para certas coisas da vida. Comparando isso com o budismo, você diria que a plenitude, o nirvana, traz um pouco de dessensibilização para a pessoa não ficar muito imersa no caos do dia a dia, ou é o contrário? Não, é o contrário. Nós queremos pessoas mais sensíveis. Nós queremos perceber a beleza que é a sensibilidade humana e a mente humana. Mas você não precisa ficar parado no trauma, por exemplo. Todos passamos por situações difíceis, mais graves e menos graves, no percurso da nossa existência. Mas por que você fica parado lá atrás, em alguma coisa que já aconteceu, se você está em outro momento agora? Então, tudo é trazer um pouco para o instante e perceber até o trauma que você pode ter tido e que causa emoções e sentimentos muito conturbados, mas que, ao mesmo tempo, você não está mais lá. E que isso são memórias. E que você não precisa ficar estimulando essas memórias do passado com tanta ênfase. Então, nesse sentido, para o budismo, o passado
pode ser visto como a tradução mais literal de karma? Sim, de karma, sim. Karma é ação que deixa resíduos, que deixa marcas. Então, o passado é a tapeçaria da nossa vida. Que houve momentos que a gente nem percebeu que nós estávamos também tecendo. Parecia que era o mundo, as pessoas, as circunstâncias. E chega um momento que você se vê como o tecelão da sua própria vida. Você escolhe as linhas. E você também é a pessoa que está fazendo esse desenho, mas não está sozinho. Monja, indo nesse caminho para a gente atingir a plenitude, atingir um estado de paz, falando com as pessoas que nos ouvem aqui de São Paulo, vivendo nesse cenário completamente conturbado, é uma tarefa difícil. Os budistas acreditam na meditação, nos ensinamentos de Buda para conseguir isso. Os evangélicos acreditam em Deus no comando. Os espíritas de que o universo conspirou para que isso acontecesse. Eu, pessoalmente, acho muito difícil qualquer filosofia dessas. Difícil para se colocar em prática. Eu acredito mais nas experiências pessoais de cada indivíduo e eu vou me identificando para saber qual que foi. Eu posso te chamar de você? Sim, pode. Monja, você teve uma história que tem uma gravidez cedo, a prisão por drogas e uma série de outras dificuldades. Como que foi a sua passagem para um monastério? Abandonar tudo isso que era muito comum a qualquer indivíduo para um tipo de vida que prega a paz, porém não é tão comum de se ver numa sociedade como a nossa paulistana. Como é que foi a tua experiência? Eu acho que a vida, ela vai você vai levando e ela vai levando você também. Então, todas essas experiências me fizeram me questionar. Quando eu fui jornalista, eu me questionava muito. Estávamos num período de censura nos jornais, de terrorismo, e muitos colegas meus de redação estavam indo para a clandestinidade, foram presos, mortos, torturados. E você começa a questionar qual o sentido da vida. Você vê muita pobreza de um lado, muito esbanjamento de outro, e tinha 20 e poucos anos de idade, a hora que nós queremos mudar o mundo, né? E eu falei, o que eu posso fazer para que o mundo seja diferente? E nisso eu li uma matéria sobre sociedades alternativas na Califórnia, e um grupo que era zen budista. Então me chamou isso a atenção, puxa, tem gente que está vivendo de uma forma alternativa, fazendo reciclagem, sem usar agrotóxicos, coisas que eram novidades. Isso eu estou falando da década de fim de 60, começo de 70. Então isso foi me provocando um pouquinho. Acabei procurando onde está Deus, é o que você fala, eu não acredito em nada disso, muito bom, eu também sou ateia. Eu não tenho um conceito de Deus. E eu me perguntava, onde é que está o Deus? Minha mãe era uma mulher inteligente, ela acreditava em Deus. Eu falei, no que ela está acreditando? Uma vez ela me levou para a Europa, eu fiquei pensando, mas Deus é o quê? Aquele senhor barbudo que está apontando um dedinho para Adão? Não é bem assim. E a minha cabeça não conseguia entender, dentro da tradição cristã, que era da minha família, o que era essa ideia. Então eu comecei a dizer, eu sou ateia, eu não sei o que é Deus, não acredito, mas eu pergunto, o que é? Qual o sentido da vida? Existe alguma coisa maior do que nós? Será que existe? Será que isso é só um agregado? E nessa procura eu comecei a encontrar o Zen budismo, comecei a fazer práticas meditativas. E quando eu fiz a Zen, a primeira vez, depois de ter passado pela cadeia, por tudo isso, cadeia é muito bom se você meditar, se você usar esse tempo para o seu crescimento pessoal, para ler, para estudar, para meditar, para refletir sobre a vida. Então eu tive essa oportunidade de dar uma parada em tudo que eu estava fazendo e de olhar para dentro de mim mesma. Foi quando eu comecei práticas meditativas. E quando eu saí, eu acabei mais tarde encontrando o Zen budismo e falei, nossa, isso faz sentido. Faz sentido porque era como se eu olhasse toda a minha história, um pouco que falamos agora há pouco, né? E visse que tudo isso faz parte da minha trajetória. E que isso é como um tapete, está lá desenhado. Mas agora o que eu vou desenhar daqui para diante? A gente está recebendo aqui no Morning Show a presença ilustre de Monja Cohen conversando com a gente. Essa conversa vai seguir adiante. Eu vou pedir licença para a Monja, eu preciso ir a Brasília conversar com os nossos olhos e ouvidos na capital federal com um camarada que muitas vezes, se não pratica a meditação, deveria. Porque para lidar com a turma... Precisa, né? Para lidar com aquela turma lá, tem que, tirar uma sabedoria da cartola que, às vezes é complicado. Zé Maria Trindade, um prazer falar com você, Trindade. Vamos lá, de que maneira a vida do Lula aí se complicou depois que o TRF4 de Porto Alegre rejeitou ontem, por unanimidade, os embargos de declaração apresentados aí pela defesa do petista. Bom dia para você aí em Brasília, Zé.
É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos, bom dia, Monja. Olha, é preciso mesmo muita paciência para tolerar todos aqui, mas esta é a história, né? Edgar, este resultado deixa, em primeiro lugar, o ex-presidente Lula, segundo vários juristas aqui, impossibilitado de registrar a sua candidatura no Tribunal Superior Eleitoral. Ele está inelegível. E também reduz muito a possibilidade de recursos. A defesa do ex-presidente vai apresentar um embargo dos embargos ainda no Tribunal Regional Federal, mas segundo a tradição do próprio tribunal, não será aceito. E isso será rapidamente. Agora a luta é para não ser preso, né? E essa definição será no dia 4, né? Na outra quarta-feira, né? E a partir daí o ex-presidente começa essa luta no Supremo Tribunal para o habeas corpus e assim não ser preso e ir para esta meditação obrigatória, né? Se fizer o uso que a Monja sugeriu aqui, pode rever várias questões da sua trajetória. Obrigado pelas informações, Trindade. Um abraço, bom trabalho para você em Brasília. Obrigado, um bom dia. Nós tivemos grandes líderes políticos que foram presos. O Mandela é um deles, por exemplo. O Mandela é um deles. E sai renovado, né? Ô Monja, rapidamente, a gente já está com o tempo apertado, mas eu não gostaria de perder a oportunidade levantada aí pelo Trindade da questão, né, do nosso assunto nessa entrada dele. Como a senhora enxerga o que pode estar dentro do pensamento do ex-presidente Lula, que agora busca de alguma maneira estar apto, né, se a justiça assim o permitir, a concorrer, a estar no pleito para um sujeito que teve avanços sociais no Brasil, fez coisas boas, mas que deixou ser infectado por um sistema político. O que pode estar no pensamento dele agora? A senhora responde para mim depois do comercial, tá bom? A gente já volta com Monja Cohen aqui no Morning Show, conversando com a gente sobre tudo, sobre a vida. 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Paulinha, vamos lá, como é que tá a nossa hashtag aqui hoje, o dia do Morning, que o Morning recebe aqui nos estúdios da Jovem Pan, a Monja Cohen, falando sobre tudo, falando sobre a vida. Como é que tá a nossa hashtag aí? Tô sem paciência. Porque o pessoal tá realmente zen paciência, tá sem paciência. Vamos ver aí alguns tweets dos nossos ouvintes. Olha esse primeiro, a transformação de nós brasileiros quando enfrentamos o nosso caótico trânsito de cada dia. Para ele é o resumo da hashtag Tô Zen Paciência. O Fernando Silva Azandoro postou um gif maravilhoso de um personagem Disney transformado pelo trânsito, né? Raivoso. Pois é, verdade. Vamos ver o próximo. Tatiana Goldmacher. Hashtag Tô Zen Paciência para essa geração chata mimimi que só reclama, mas não faz nada, nem lavar uma louça. Sei, muita gente concorda. Olha, a Cia aqui, hashtag Tô Zen Paciência com esse povo intolerante que não consegue diferenciar o fictício do real. Esse aí quer entrar na treta do mecanismo, né? Podia usar a tag polêmica de ontem. E o Bruno Manrique, hashtag Tô Zen Paciência para trabalhar. Queria mesmo estar dormindo. Essa eu escolhi porque é o que eu sinto hoje. Ele conseguiu, inclusive por um gif bonitinho de uma criança e um cachorro com sono. É uma coisa que acontece muito com a gente, né, Edgar? Vamos lá, seguindo no nosso papo, eu deixei pendurado aqui no bloco anterior uma questão para a Monja Cohen do que ela vislumbra que pode estar na cabeça do ex-presidente Lula, né? Como eu disse, só reiterando, um sujeito que promoveu avanços no Brasil socialmente, especificamente, mas que se deixou contaminar pela máquina, pelo mecanismo, para usar um termo. O que a senhora pensa? Eu não sei o que está na cabeça dele, mas eu acho que ele representa um pensamento político-administrativo de um país. Então, provavelmente, o que ele pensa é que ele gostaria de continuar aquela administração daqueles que se propunha. É a única coisa que eu posso pensar que ele gostaria de fazer nesse momento. Não sei se ele vai conseguir, provavelmente não. Há muitas pessoas contrárias. O PT ficou muito tempo no poder e se incomodou muitas pessoas. E agora tem uma campanha muito grande para que desmoralize-se completamente esse partido. Fizeram coisas erradas? Fizeram, mas não são os únicos. E a gente vê outras pessoas que também fizeram muitas coisas e estão fazendo, e com eles não há nenhuma campanha contrária. Então, às vezes, nós gostamos de pegar um personagem e dizer, esse personagem agora ele representa todo o mal.
e o bem está em todos os outros. Eu acho isso muito perigoso. Eu acho que as tradições espirituais também, que falam sobre isso, este lado está o bem e este lado está o mal, e nós vamos acabar com o mal, é muito perigoso. Porque provavelmente a pessoa que se acha fazendo bem, talvez seja pior do que aquele que aparentemente fez alguma coisa errada. Um exemplo que eu dou por isso é Hitler. Hitler tinha intenção maravilhosa, ele era um bom que queria salvar a Alemanha e o povo do mundo, né? Ele queria uma raça pura e era um monstro. Então a gente precisa ter muito cuidado com esses que são os grandes moralistas e que estão dizendo que estão salvando o mundo dos mal e vão exterminar os malvados. Por falar nisso, Monja, o que você acha de quem cobra dízimo, 10% do salário, para que o fiel possa ter acesso a Deus? Eu gostaria de cobrar o dízimo, mas eu não cobro. Então, eu acho que eu admiro a capacidade administrativa de alguns grupos religiosos que estão crescendo muito e estão reinvestindo na sua própria obra. Então, eu não tenho críticas a respeito disso, porque eu acho que os grupos religiosos vivem de doações. Mas nós falamos um pouquinho no intervalo sobre Timothy Leary, que foi um grande médico, um grande cientista, e eu lembro que ele dizia uma coisa muito importante, que era: haverá um tempo em que nós iremos brilhar uns para os outros. Nós não vamos competir, mas nós vamos colaborar e brilhar. Mostrar aquilo que é mais bonito em cada ser humano para outro ser humano. Isso, para mim, é um sonho utópico, mas não é impossível. Eu acredito que nós vamos chegar lá. O Timothy, deixa eu só engrenar, Paulinha, nessa questão das drogas, porque o Timothy Leary era um integrante assíduo do movimento ali dos Mary Pranksters, né, em São Francisco, com experimentos com substâncias lisérgicas, com alteradores de consciência. Como é que foi a sua experiência com as drogas? A senhora chegou a ser presa por conta disso, né? Conta pra gente. Eu acho que, falando do Timothy Leary, ele começou para trabalhar com alcoolismo. Então, como é que vai tirar as pessoas do alcoolismo? Ele começou a usar, ele fazia experiências como usava, e ele encontrou o LSD, que é o ácido lisérgico, que ajudava muito no processo da pessoa se autoconhecer e deixar de ficar intoxicado por outros tipos de drogas. Então, nós estamos usando um elemento. Hoje em dia, as pessoas estão usando o santo daime para tirar de heroína, por exemplo. Então, você sabe que você pode substituir uma dependência química por alguma coisa que pode não dar dependência química. Eu acho que esse é o papel importante que ele teve nessa história toda. E, para mim, eu tinha essa pergunta, esse questionamento: o que é Deus, o que é a vida, onde eu estou? E quando eu comecei a tomar ácido, foi umas experiências muito interessantes. E isso me levou a conhecer um jovem na Inglaterra que ele queria vender ácidos na Suécia. E eu fui com ele, e quando nós íamos descer do navio, ele pediu para eu levar, porque ele achou que tinham percebido que ele estava com alguma coisa, e nós fomos presos. E quando fomos presos, eu falei que eu achava que talvez o ácido lisérgico podia ajudar a evitar o suicídio, que a Suécia é o país que tem mais alto nível de suicídio do mundo, porque há um desencanto com a vida, há uma desesperança, uma depressão muito grande. Eu acho que a gente precisa usar meios para tirar pessoas de depressão. Hoje em dia, eu acredito, depois das minhas várias experiências, que nós podemos acessar a esse estado de consciência através da meditação. Yoga e meditação nos levam a um estado de plenitude e de consciência que transcende todas as necessidades de alguma coisa externa ao seu corpo para acessar. A única coisa que você precisa externa é oxigênio. Você sofreu depressão, Monja? Sim, todos nós, não? Em algum momento, boa ou mal. Pensou em suicídio? Pensei. Tomei todos os Tetrex que tinha na minha casa, porque o único remédio que eu tinha era o antibiótico. Mas foi assim. E não morri, né? E quando eu percebi que eu não tinha morrido, eu falei: nossa, nem me matar eu consigo. Então o negócio é viver mesmo, né? E eu aprendi uma coisa, uma frase que foi até meu pai que me lembrou, que ele dizia, como Galileu, que Galileu fizeram ele assinar um documento dizendo que a Terra não girava, né? Sim. Ele disse assim: eu assino. Acabou de assinar e disse assim: mas que gira, gira. Ou seja, não há nada pelo qual matar ou morrer. E, aliás, eu digo a todos que estão nos ouvindo: não cometam suicídio. Agora, eu vi esses dias, eu assisti a um vídeo. Você quer falar, Paulinha? Vai na frente. Não, eu ia... você estava falando sobre o uso do LSD para recuperar as pessoas que eram alcoólatras e tal. Hoje tem uma discussão muito séria no mundo inteiro a respeito da maconha e dos
medicamentos mesmo, né, que vem sendo usado para Parkinson e outras doenças. Como que você enxerga o caso da maconha específico no Brasil? Eu acho que se a gente puder liberar, seria até melhor, porque ela sairia da criminologia, né? Já que as pessoas estão usando e estão comprando de uma maneira muito imprópria, porque aí o traficante, ele mancha a maconha. Que eu digo, quando ela é proibida, ela vem manchada, vem com sangue, vem com violência. Não é a maconha que é plantada bonitinha em casa, sem agrotóxicos, por exemplo, né? A gente está pegando um produto que já vem maculado e provavelmente as pessoas podem sentir alguns efeitos colaterais que está ligado a isto. Agora, que a gente possa usar aquilo que há na natureza como elemento de cura, acho uma bênção. A gente tem que ver, isso é verdade, está acontecendo, e parece que realmente está sendo usado, principalmente para Parkinson, né? Com bons resultados. A pergunta que eu tenho para fazer, ela é muito parecida com a minha primeira pergunta que eu fiz alguns minutos atrás. A gente está nesse norte de conversa para falar sobre cura, depressão, de atingir um outro estado de espírito. Eu, apesar de ter um corpinho de 22, fiz 30 recentemente, entrei numa crise dos 30 muito grande, Monja. Eu vi um vídeo recentemente do Pepe Mujica, ex-presidente, falando o seguinte: ou você entende de que você não precisa de nada externo, como você acabou de falar, para ser feliz, ou então você vai passar o resto da sua vida sendo infeliz, porque o ser humano é do ser humano não se bastar. As palavras soam muito bonitas, mas colocar isso em prática é muito difícil. É isso mesmo, para a gente atingir um estado ao ponto de dormir tranquilo, acordar tranquilo, aquele momento que você bota a cabeça no travesseiro, não via a sua consciência e fala, não, você acha que você vai dormir, mas você não vai dormir. Vamos aqui repensar tudo que você fez, cobrar o presente e se preocupar com o futuro e tal. Como é que é isso para você ficar numa boa? Que exercício fazer prático? A meditação envolve o silêncio externo, esse tipo de coisa? Não envolve, naturalmente não envolve nada. Você pode apenas sentar e respirar conscientemente. Eu digo, isso é um portal principal. A respiração, elas alteram os nossos humores. Os nossos humores alteram o nosso processo respiratório. Qualquer ansiedade, você respira alto no pulmão. E rápido, não é verdade? Então você pode fazer essa respiração ficar profunda e abdominal e você vai mudar o seu estado mental. É uma coisa física simples e básica. Que não precisamos de muito, não precisamos. Encontrar o que a gente chama o contentamento com a existência. Mesmo que você não tenha muita coisa, pode estar contente. Porque a pessoa descontente, que é como você falou, pode viver num palácio, ter coisas maravilhosas, vários carros e estar insatisfeito. Então não são as coisas materiais só que nos preenchem, mas elas são necessárias. E veja bem, às vezes você põe uma roupa, um relógio ou uma coisa que vai chamar a atenção de uma menina que você quer chamar a atenção, de uma pessoa, de um homem, de um amigo, de um emprego. E você vai se vestir de acordo. Então não é errado coisas materiais. Elas não são um problema, são quando há apego. Você acha que a gente vive muito na expectativa de alguma coisa e por isso sempre muito decepcionado? Bom, aí também a gente fala que o eu ideal está sempre se reformulando. Quando você acessa uma coisa, você já a tem, então você não deseja mais e você vai desejar outra coisa. Isso nos leva a um movimento de crescimento e não exatamente de insatisfação. Essa pequena insatisfação ela é necessária porque nos move. Como a raiva é necessária, a indignação é necessária para que você faça alguma coisa a respeito. Se você entrar numa plataforma neutra, que eu não sinto nada, esse é um perigo. Porque então eu me omito da realidade, eu me afasto. Monja, temos aqui ouvintes perguntando, convidamos os ouvintes a participarem aqui, mandando perguntas, vamos ouvir. Bom dia, Morning Show, aqui quem fala é Carlos, de Luiz Alves, Santa Catarina. Antes de tudo, eu quero mandar um beijo, Paulinha. Beijo, Paulinha! Beijo! Então, a minha pergunta é o seguinte. Queria perguntar para a Monja qual a opinião dela sobre o que vem depois da morte. Tenho muita curiosidade sobre a opinião dela sobre isso. Boa. Valeu, galera. Um abraço. Valeu. Boa pergunta, hein? Muito bom. Depois da morte vem a morte. A gente diz que a vida a vida é um período em si mesmo e a morte é um período em si mesmo. A vida tem começo, meio e fim. A morte tem começo, meio e fim. Tem mais uma aqui, vamos lá. Bom dia a todos da bancada do Morning Show. Aqui quem fala é o Jean Carlos de Guarulhos. Eu gostaria de perguntar à Monja sobre quem foi Jesus na religião dela e para ela. Quem foi Jesus Cristo na Terra? E
sobre todos os seus ensinamentos e sobre tudo aquilo que ele deixou. Se ela poderia falar um pouco mais sobre Jesus. Então, Jesus de Nazaré viveu 600 anos depois de Shakyamuni Buda. Então, dentro do budismo, esse personagem, Jesus, não aparece. Ele não faz parte da nossa tradição porque ele é 600 anos depois. O que eu reconheço é um grande mestre, um mestre que deixa tantos adeptos até hoje vivendo e seguindo a sua obra. Definitivamente não era uma pessoa comum, era uma pessoa extraordinária. Tento muito respeito a ele. Eu fui criada numa tradição católica, estudei em colégios católicos, respeito profundamente os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Agora, eu não sei se quem o segue são capazes de representá-lo atualmente. Olha aqui, quer mandar a última, Paulinha? Você tá pipocando se aí, ó. Tem alguma pessoa extraordinária hoje? Pessoas extraordinárias, porque Jesus, ele existiu, foi uma pessoa extraordinária. Sem falar de hoje, gente aqui da bancada, hein? Não pode ser o Edgar, tem que ser alguma outra pessoa. Obrigado por você considerar essa possibilidade. Parabéns, Edgar. Obrigado. Alguém mais honesto do que... O que nós falamos hoje em dia é que não vai ter um novo Buda e que existe um Buda vivo, por exemplo, que seria uma pessoa, mas que são grupos de pessoas, que são comunidades. Nós estamos construindo juntos uma realidade e cada um de nós é o Sagrado Manifesto. Quando cada um de nós assume o seu papel como o Sagrado Manifesto e começa a agir de forma adequada, nós estamos criando uma comunidade, uma irmandade e um ser que não é feito de uma pessoa, mas de muitas pessoas. Lama, Monja Cohen, eu vou citar um tweet do Dalai Lama de ontem. Ele fez a gente falou um pouco sobre felicidade para fechar essa nossa conversa. Ele fez ele fez um post que era o seguinte: no nosso dia a dia, né, no nosso dia a dia, o que eu traduziria como warm-heartedness, seria como a ternura, né, é a chave para a felicidade. Qual é a chave da felicidade para a senhora, além da ternura? Sabedoria. Sabedoria, desenvolver a capacidade de ver a realidade com clareza e poder tomar decisões acertadas. Maravilha. Monja Cohen aqui no Morning Show, ela que escreve juntamente com o Nilo Cruz. Zen para distraídos, estamos todos distraídos, precisamos estar mais atentos ao momento presente. Obrigado, Monja, foi uma honra, viu? Prazer. Um prazer estar com vocês. Agora 11h23, horário é de Brasília. Jovem Pan Morning Show.